Estamos de volta então, pessoal. Vamos tentar aqui fazer uma síntese nesse vídeo, assim, tentar fazer ele o mais objetivo possível. Sempre lembrando que se fosse em sala de aula, seriam algumas aulas trabalhando sobre isso. E aqui a gente tenta sintetizar, colocar ele de uma forma bem objetiva. Mas claro que isso ainda leva alguns minutos, né? Mas vamos lá. Na última aula, o professor já deu algumas explicações sobre a classificação dos países em desenvolvidos e não desenvolvidos. Eu espero que tu tenhas assistido. Se tu não assistiu aquele da última aula, volta lá e vai assistir, porque senão fica difícil para tu entender ele aqui. Ele está lá na plataforma e está aí no grupo do WhatsApp também. Tu pode ter vários caminhos. Ah, não tem mais no WhatsApp. Vai lá na plataforma dia 18 que tu encontra os vídeos lá. Beleza? É o vídeo 2 que fala do conteúdo, assim como esse aqui também é o vídeo 2. Bom, os termos que eram usados aí para definir os países desenvolvidos, primeiro, centrais, do norte, ricos, e os países subdesenvolvidos, terceiro mundo, periféricos, do sul, pobres, subdesenvolvidos. Hoje, nomenclaturas muito utilizadas são essas: desenvolvidos, subdesenvolvidos, emergentes. Tudo isso nós já falamos lá naquele vídeo anterior. Ah, então por que o professor está falando aqui de novo? Para chegar onde eu quero. Tu já vai entender. Fatores que elucidam esses diferentes níveis de desenvolvimento. Ah, por que tem país desenvolvido e subdesenvolvido? Ah, por que o Brasil não é um país desenvolvido? Bom, tem fatores relacionados ao processo de imperialismo, que o professor já explicou que é lá no outro vídeo, e da colonização, colônia de povoamento, colônia de exploração, o processo de industrialização, aqui eu vou me ater um pouquinho mais, né? A colonização. O Brasil foi uma colônia de exploração. Os Estados Unidos, por exemplo, foi uma colônia de povoamento. Foi colonizado por ingleses. Nós fomos colonizados por povos latinos, como portugueses e espanhóis. Colonizaram essa região. Então, a visão era um pouco diferente. Vamos pensar assim. Depois desse processo de colonização, de independência, muitos países vão se industrializar. Mas vamos pensar por partes. Começar lá do primeiro. Pioneirismo. Quem foi o primeiro a se industrializar? Reino Unido, França, Bélgica. Ah, e depois? Depois nós vamos ter a industrialização clássica tardia. Quem vai ser esses? Japão, Alemanha, certo? Vão caracterizar muito bem esses dois. Se a gente pensar nos Estados Unidos da América, ele é o pioneiro nas Américas, mas ele já veio bem depois também. Apesar de ser o primeiro país a se industrializar nas Américas, ele não começa junto com o Reino Unido, ele começa depois. Os países de industrialização periférica, Brasil, bem depois, 1950. Então, essa é a evolução. Temos o primeiro, aí temos o da industrialização clássica tardia, e os países que vão se industrializar bem depois. Países periféricos, Brasil, por exemplo, Argentina, México, Índia, China. Que países? Esses que o professor citou. Que tipos de indústrias? As multinacionais vão ser bons exemplos disso, certo? Elas vão ser características lá do país desenvolvido e vão se instalar nos países subdesenvolvidos por uma série de fatores, que não é o momento aqui a gente trabalhar esse conceito, mas que vai fazer parte desse processo de industrialização. Só para lembrar mais uma vez, isso tudo que o professor está falando foi trabalhado lá no outro vídeo, tá? Característica desse país subdesenvolvido. Processo de exploração da colônia de exploração, país com baixo nível de industrialização, aí temos os que se destacam, por exemplo, os países emergentes, países de grande dependência econômica, financeira, tecnológica, até tem indústria no meu país aqui. Mas a tecnologia é nossa? Não, muitas vezes vem de fora. Precisa do dinheiro, do capital estrangeiro vindo de uma multinacional, de uma transnacional. Então, assim, existe essa dependência tecnológica e científica de um outro país. Rede de transportes e comunicação. Os meios de comunicação e de transportes não são tão eficientes assim, funcionam de forma adequada. A gente sabe que muitas vezes percebe, quem mora numa grande cidade visualiza isso muito mais, essa dificuldade na rede de transporte e comunicação. Enfim, temos vários exemplos aqui que o professor trabalhou na outra aula. E causas desse subdesenvolvimento é onde nós vamos focar mais hoje, porque a gente vai trabalhar algumas realidades, né? Governos ditatoriais, conflitos étnicos, guerras civis, dívida externa, balança desfavorável. Nós vamos trabalhar esses conceitos hoje, trabalhando os processos de regionalização. De regionalização de subdesenvolvimento. Nós vamos trabalhar 3 regiões mais pobres no mundo. Aí nós vamos ter exemplos de países desenvolvidos, certo? Exemplos de países emergentes e exemplos de países subdesenvolvidos. Bom, tudo isso que o professor está mostrando aqui, até aqui,
foi trabalhado lá na outra aula, tá? Mas para tu entender, pegar uma introduçãozinha, esses 5 minutos servem para que os próximos 20, 25 tu entendas melhor. Bom, todo esse processo, pessoal, de desenvolvimento e subdesenvolvimento está associado a certa diversidade étnica, religiosa e cultural. Isso gera uma certa desigualdade, vamos pensar assim. E a desigualdade ela não é só socioeconômica. A gente muitas vezes usa esse termo desigualdade para se referir à diferença entre a desigualdade social, a desigualdade socioeconômica, o rico e o pobre. Aquele que tem poder e aquele que não tem. O que tem poder aquisitivo e o que não tem poder aquisitivo. Essa é a desigualdade socioeconômica. Mas nós também temos uma desigualdade muitas vezes associada ao termo étnico, ao termo religioso, ao termo cultural, certo? Essa desigualdade, o uso da palavra desigualdade às vezes choca, mas a gente vamos tentar trocar por um sinônimo. A diferença, desigualdade, a diferença étnica, a diferença religiosa, a diferença cultural, ela deve ser aceita, ela deve ser respeitada, ela não deve ser contestada, certo? Se ela for contestada, a gente vai gerar aí um problema, muitas vezes, ruim, de preconceito, de discriminação, e é nesse sentido que nós vamos trabalhar hoje. Não só nesse momento aqui, nesse slide, que vamos pensar nessa figura. Nós vamos trabalhar nesse contexto aqui a desigualdade socioeconômica, embora ela se acentue nos países mais pobres. Porque nós sabemos que a cultura ela é desigual, ela é diferente. Os gêneros, masculino, feminino, homem e mulher, as cores, preto, branco, são diferentes. Todo mundo sabe disso. No entanto, o respeito deve ser igual. A diversidade ela deve me tornar alguém respeitador dessa diferença. A gente não deve dizer sim ao racismo. A gente tem que dizer não ao racismo, porque o racismo é responsável por uma série de coisas, como aquelas que o professor vai mostrar agora. Como é que ele se manifesta? A gente costuma muito ouvir esses dois termos aqui, ó, preconceito e discriminação, certo? Preconceito e discriminação até às vezes como sinônimos, mas não são sinônimos, tá? Eu vou usar umas formas bem fáceis para te entender aqui, palavras mais simples. O que é o preconceito? Preconceito eu vou pré-julgar a pessoa. Eu estou vendo uma pessoa e olhando para ela eu vou dizer, ela não vai conseguir, certo? Isso é preconceito. Eu não esperei ela fazer, certo? Preconceito eu julgo, é um julgamento. Na discriminação eu prejudico, há um prejuízo em relação à característica diferente de diversidade da pessoa. Ah, eu não vou te dar um emprego. Por quê? Porque tu é diferente, porque tu é desigual. Claro que eu não vou dizer isso, certo? Eu não vou dizer isso. Mas isso muitas vezes está em mim, está dentro de mim. Nesse sentido, isso é a discriminação, há o prejuízo, certo? Há o prejuízo por uma característica física, pela cor, pela desigualdade socioeconômica, pela cultura, pela religião. A segregação, separação, segregar. Nós tivemos um exemplo bem grande de segregação no mundo, que nós vamos trabalhar quando a gente vai trabalhando a África, que é o apartheid. Segregação, separar os negros dos brancos, por exemplo, como aconteceu no apartheid na África do Sul. Molestamento, tu vai, vamos dizer assim, machucar, agredir, certo? A agressão física é o molestamento. Tu não vai só separar. Ah, não gosto, eu vou agredir, certo? É a tal da fobia, certo? Algumas coisas relacionadas à homofobia seriam um exemplo disso. A etnofobia, certo? Agredir a pessoa a ter uma aversão por ela ser diferente em relação ao meu conceito, certo? O molestamento é isso, é a agressão física, verbal muitas vezes. E o genocídio, matar, certo? É o crime propriamente, não que os outros não sejam, né? Todos são, mas chegar no ápice, digamos assim. São as formas de preconceito. Aí eu te pergunto, isso existe? Existe, certo? Existe aonde? Em qualquer lugar do mundo. Existe em alguns lugares mais escancarado, em alguns lugares menos escancarados, certo? Mas existe. E o que a gente deve fazer quanto a isso? Acabar com isso. A gente deve dizer não a essas várias formas de racismo. Nesse sentido todo que o professor está falando, vem a xenofobia. Sentimento de intolerância, violência, tudo isso aqui junto. Opressão de certos grupos contra outros, em razão da grande diversidade étnica.
Um grupo, eu não gosto dele por causa da etnia dele. Eu não gosto dele por causa da cor, por causa da religião, por causa da cultura, do jeito que ele se veste. Isso tudo, essa intolerância, desculpa, essa intolerância por causa dessas diferenças, a gente chama de xenofobia. Beleza? Estado falido. O que seria esse estado falido? Bom, foi na hora ali, tá, pessoal? Quando os que comandam perdem a vergonha e os que obedecem perdem o respeito. Essa é uma ideia que traz a ideia de estado falido. Quando quem manda perde a vergonha, quem obedece perde o respeito. Vai para a rua, por exemplo, fazer manifestação. Nós temos alguns exemplos disso. E nesse sentido vai sair a ideia de estado falido. O que seria um estado falido? O estado não é uma empresa, ele não tem como falir financeiramente, vamos dizer assim. Mas ele pode falir, certo? Em termos entre aspas. É um termo usado para designar os países onde o Estado, vamos dizer assim, o governo perdeu o controle sobre o território, perde o controle sobre as instituições econômicas, sobre as empresas, sobre as instituições políticas, não consegue mais dar conta da saúde, da educação, da segurança, perda da manutenção da ordem. A população vai para a rua buscar melhores condições, para você fazer manifestação. A perda da soberania, perde o mando, perde o controle, certo? Deixou de funcionar normalmente. Quando o Estado ele deixa de funcionar normalmente, quando ele deixa de fazer aquilo que deveria fazer, a gente vai dizer que esse Estado ele está falido. Bom, nesse sentido nós temos alguns estados falidos no mundo subdesenvolvido. É nesse mundo subdesenvolvido que acontecem alguns problemas de xenofobia, que estão associados a esses problemas de xenofobia. Não que a xenofobia seja um problema de país subdesenvolvido, tá, pessoal? Não é. Não que seja só de lá. Existe no subdesenvolvido, mas existe no desenvolvido também. Nós temos alguns países bem desenvolvidos caracterizados por eventos de xenofobia. Mas, assim, acontece por quê? Por causa dessa diferenciação socioeconômica, muitas vezes cultural, que sai do mundo subdesenvolvido. A migração vai caracterizar isso, por exemplo, não que seja só por isso. Bom, esse mundo subdesenvolvido vai ser um mundo caracterizado por vários problemas. Todos aqueles que eu falei lá no começo. Por isso que eu falei deles lá. Para te entender essa balança desfavorável, essa riqueza concentrada na mão de poucos, essa colônia de exploração vai caracterizar esse mundo subdesenvolvido. Essa figura é muito característica, certo? Para representar a desigualdade social, a concentração da renda. Os países subdesenvolvidos são caracterizados por muito disso aqui, ó. Isso aqui são problemas que nós vemos no Brasil, por exemplo, certo? A desigualdade socioeconômica, a concentração da renda, pobreza de um lado, a riqueza do outro, a corrupção muitas vezes como fator determinante para que isso aconteça, sinônimo de pobreza que gera violência, certo? Que está associada ao narcotráfico, são problemas da realidade brasileira. Mas vamos lá. 3 regiões nós temos muito desiguais, muito pobres, de pobreza extrema, de fome crônica, certo? Nós temos 3 regiões onde se concretiza de forma mais clara, que é mais visível. Um exemplo, a África subsaariana. A África ela é dividida em 2 porções, certo? Nesses termos que o professor está falando. A África subsaariana, que é essa parte que está em amarelo aqui, e a África do Norte, o norte da África, que é essa parte que está aqui. Bom, nós temos aí 2 Áfricas. Mas vamos conhecer um pouquinho dessa África. Por que a África tem esse processo mais atrasado, assim, vamos dizer, mais pobre? Se a gente analisar, são muitos países pobres no continente africano. De todos os países do mundo, há uma concentração maior ali. Por quê? A gente pode dizer que está associado, não que seja só um problema disso, tá? São vários os fatores. Mas vamos dizer que começa aqui. Esse processo de caracterização da partilha da África mais tarde. A neocolonização, o neocolonialismo. Ela foi colonizada depois. As riquezas foram retiradas em maior quantidade, vamos dizer assim, e não deu todo esse tempo para se recuperar. Isso é um fator, não é o único, mas começa aqui, o neocolonialismo. E que fatores que vão ajudar nesse processo? Muitos governos ditatoriais, que são caracterizados pela corrupção, certo? Então, muitos governos ditatoriais, governos totalitários que assumiram o poder há décadas, controlam o poder e usam o poder público em benefício próprio. As guerras civis e os conflitos étnicos, muito comuns lá ainda, porque devido à partilha da África, é como se ela tivesse sido dividida num bolo, e ela foi dividida em fatias, vamos dizer assim, e cada território metrópole
imperial que foi se apoderando daquilo ali, foi pegando uma fatia desse bolo e foi misturando povos rivais, vamos dizer assim. Então, sob o mesmo domínio, Bélgica, sob o mesmo domínio, ficaram povos que lutavam, que eram rivais. Por exemplo, os Hutus e os Tutsis, que sempre foram rivais e foram agrupados no mesmo domínio. Conflito étnico, guerra civil. Nós temos aí um exemplo da Primavera Árabe, o professor até provavelmente vai citar esse termo depois, mas já vou explicar agora. O que foi a Primavera Árabe? Foi um governo, foi uma luta pró-democracia, lá durante os anos de 2011, onde a população foi para as ruas em países mais ali do norte, como por exemplo Marrocos, Tunísia, Egito, foi para as ruas pedindo democracias, cansada desses governos totalitários pedindo democracias. Essas lutas pró-democracias, em alguns casos, geraram guerras civis, como acontece lá na Síria e na Ásia, que é um exemplo mais característico para a gente explicar isso. Subdesenvolvimento e doenças. A pobreza é muito forte, lá a fome, a pobreza é muito característico, principalmente dos países mais ao sul da África subsaariana. E doenças como a AIDS, que é uma doença que muito mata em solo africano, malária, são doenças, mas a AIDS aí é um exemplo clássico disso. Nesse sentido, como o professor já disse, a África pode ser dividida em duas áreas distintas. O norte da África, separado pelo Saara, que tem o deserto do Saara, então vai ficar o norte da África, e a África subsaariana. E no meio disso nós vamos ter aqui o Sahel. O que é o Sahel? O Sahel é uma área de desertificação. Vamos dizer que esse deserto está se ampliando. Causas naturais, clima e secas, e causas humanas, o desmatamento, para uso da madeira, inclusive, pessoas vão usar isso como fonte de energia, desmatamento e queimadas, certo? Causas naturais e humanas da desertificação acontecem aqui no Sahel. Esse Sahel é uma linha, uma faixa, anota isso aí que tu vai precisar, é uma faixa de terra que começa aqui no Oceano Atlântico, certo? Vai desde o Oceano Atlântico até o Mar Vermelho. Nessa área aqui, nós temos a presença do Sahel. Uma outra característica do continente africano, como o professor falou aqui, é a Primavera Árabe, lutas pós-democracia, que afetou os países do norte da África e da Ásia, principalmente, certo? Afeta isso em que as pessoas vão lutar lá em 2011, por exemplo. Começa lá esse movimento em lutas pró-democracia. E uma outra característica ainda da África é o Boko Haram, certo? Um grupo terrorista associado ao Estado Islâmico que promove atos terroristas na Nigéria, certo? E para desestabilizar o governo. Vamos pensar assim, ó, já são países com sérios problemas econômicos e sociais. Aí o terrorismo ele dificulta isso muito mais ainda. Promover terrorismo nos Estados Unidos e na França é ruim, com certeza. Tu vai desestabilizar o governo. Mas num país subdesenvolvido isso é muito pior. Vai piorar ainda mais essa situação. Setores da economia do território africano. Como é que está essa economia? Se a gente analisar o setor primário do território africano, agricultura de subsistência, as pessoas plantam para comer, certo? Em terras menos férteis, certo? Plantam uma pequena quantidade para suprir a fome, muitas vezes não dá conta nem disso. E o outro sistema é o plantation, certo? Que é o da grande propriedade, é o latifundiário, que usa as melhores terras do continente, que é para exportação. Aqui é para ficar dentro. Pessoas mais pobres, vamos dizer assim, que é a grande presença. Aqui é o litoral da África, plantation é no litoral da África, terras mais férteis do continente, que é utilizado para exportação. São os mais ricos. Se a gente voltar nesse mapinha aqui em cima, vamos dizer que o plantation vai estar nessas áreas mais litorâneas, usando planícies litorâneas, vales de rios que tem a matéria orgânica, certo? Nas melhores terras, pelas pessoas geralmente mais ricas, que vão utilizar isso para exportação. Os recursos minerais, os que mais se destacam, são o petróleo, especialmente no norte, gás natural, que é derivado do petróleo, são dois produtos fortíssimos, porém o sul, a África subsaariana, ela também é muito caracterizada por minerais, certo? Vale abrir um parêntese aqui, pessoal, para falar o quê? Esses minerais que a África produz, que ela extrai, vamos dizer assim, eles têm baixo valor agregado, certo? Eles valem pouco, considerado a balança comercial. Quando a gente fala de balança comercial, isso vale para qualquer país do mundo. Balança comercial ela tem valores positivos e negativos.
os chamados déficits, quedas, valor baixo, superávites, quando ela aumenta, quando está alto. Quando é que vai ter um superávit? Quando esse país vende muito e compra pouco. Vende muito produto industrializado, especialmente, e compra pouco. Superávit, vai vender mais que comprar. Pensando em salário, ganho 2.000 e gasto 1. Vai sobrar. O que é o déficit? É o contrário. Ela vende muito produto, vende produto barato e precisa comprar caro. Então esse produto que ela está vendendo aqui, que é o primário, o recurso mineral, não suporta a quantidade de produto industrializado. Então é inferior. Então ela vai ter déficit. Isso é muito comum nos países subdesenvolvidos, como os da África, como os da América Latina, certo? Então, como os do Sul e Sudeste da Ásia. A balança comercial ela é desfavorável. E a agricultura nesse sentido, o produto primário nesse sentido, ele vai ter menos valor, vai ter menos valor agregado do que o produto industrializado. Se tu quiser comprar, por exemplo, um produto de ponta, produto que foi lançado no mercado hoje, um produto que está há 10 anos, qual vai valer mais? A ideia é a mesma, certo? Porém, nós temos um país muito industrializado que é a África do Sul. O país mais industrializado da África. Porém, ele é um país emergente, não é desenvolvido, tá? Faz parte do BRICS, inclusive, do grupo que nós também fazemos parte, Brasil. Muito comum o racismo. Lá existiu o processo de segregação, que eu falei lá atrás, que foi o apartheid, certo? Na África do Sul, separando negros de brancos, que quem pôs fim a isso não foi o próprio Nelson Mandela. O Nelson Mandela assume como o primeiro presidente negro. Quem pôs fim, de certa forma, pressionado é o Frederic de Klerk, certo? Frederic de Klerk, ele permite o voto aos negros. Antes os negros não podiam votar nas eleições, existia uma segregação. Embora a minoria fosse branca, a maioria negra não podia votar, certo? Eles eram separados, segregados. E com o fim do apartheid, de apartar, vamos dizer assim, separar, houve a participação dos negros nas eleições e com isso há o Nelson Mandela como o primeiro presidente negro eleito. A economia entre a África e a Europa ela é importante por causa desses dois aspectos aqui, ó. O Estreito de Gibraltar e o Canal de Suez. Aqui nós vamos ter exemplos dois, o Estreito de Gibraltar, aqui, ó, que fica nessa ponta do território africano em contato em fronteiriço com a Europa, e o Canal de Suez, que é esse estreitinho aqui, ó, certo? Aliás, aqui, o Canal de Suez. Nessa parte aqui, ó, Estreito, Canal de Suez e o Estreito de Gibraltar. São dois canais importantíssimos, canais estreitos importantíssimos para a economia da Europa. E uma preocupação migratória que existe na África é em relação aí à fuga de cérebros. O que é isso? Fuga da população em massa. A população que vai estudar fora geralmente não volta. Vai para outros países estudar, essa população não volta. Que é a chamada, uma expressão que é usada lá, fuga de cérebros, certo? Que deveria voltar para que, poderia melhorar a economia com essas pessoas? Poderia, mas não tem perspectiva ali de crescimento, então acabam indo embora, tá, pessoal? Bom, América Latina. América Latina, já falamos da colonização, certo? A colonização, nesse sentido, ela vai estar associada à colonização de exploração. A industrialização, que país, mais uma vez, colônia de exploração, foi em que país que exploraram esse território? Foram os espanhóis, portugueses, certo? Que vieram explorar esse território. Só para lembrar, a anglo-saxônica, que é essa parte de cima da América, foi colonizada por ingleses. Colônia de povoamento aqui, colônia de exploração aqui. Aqui está um fator do subdesenvolvimento já. A industrialização, países de destaque. Nós temos aí o Brasil, que é um país de destaque, a Argentina e o México. Chile um pouquinho também, certo? Dependendo da característica mais. Países Brasil, o México e a Argentina. Esses dois aqui primeiros, por exemplo, Brasil e Argentina, fazem parte do Mercosul. A América foi dividida em duas porções, de acordo com o ponto de vista histórico, anglo-saxônica e latina, e temos aí heranças culturais desse processo, falando especificamente da América Latina. Que heranças culturais? Nós temos aí o idioma, o espanhol, o português, e a religião, certo? O catolicismo, a religião cristã é muito forte, o catolicismo é nesse sentido mais ainda. A economia, ela é atrasada se comparada dos outros países, é uma economia atrasada,
e baseada no setor primário. Os países desenvolvidos geralmente são baseados no setor secundário e terciário. E nos países subdesenvolvidos, o setor muito forte é o primário. O Brasil é um país rico, certo? País rico, economia concentrada, de desigualdades sociais e corrupção. O Brasil é um país rico, professor? Rico sim, não é desenvolvido, tá, pessoal? Mas tem riqueza, ele está entre as maiores economias do mundo. É um país de economia concentrada, por isso que não é desenvolvido. A economia está concentrada na mão de poucos. Isso gera desigualdade social. E muito disso é fruto da corrupção. E um outro problema que nós encontramos muito forte na América Latina é o narcotráfico, certo? Proveniente aí da Colômbia, Bolívia, Peru, Colômbia muito forte nesse sentido aqui, de produzir esses produtos. O narcotráfico gera um grave problema que desestabiliza a estrutura econômica e política dos países, social dos países latino-americanos. Ela desestabiliza, porque o governo acaba tendo que se preocupar com esses fatores. Afeta a qualidade de vida das pessoas, aumenta a violência e a insegurança dos países. As pessoas não têm essa segurança. Então, o narcotráfico ele é um problema sério. Ele desestabiliza os governos. Ele aumenta a violência e a insegurança popular. As pessoas muitas vezes temem sair na rua, certo? Ah, mas o que o narcotráfico tem a ver com isso? Muitas vezes as pessoas que usam dessas drogas, muitas vezes ilícitas, necessitam, muitas vezes para se manter o vício, praticar da violência, certo? E muitas vezes há o recurso da lavagem de dinheiro. As pessoas utilizam as grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, estados do Brasil e cidades do Brasil, para lavar o dinheiro fruto desse narcotráfico. Então é um problema sério aí da América Latina. E para nós finalizarmos o sul e o sudeste asiático, nós temos aí os tigres asiáticos e os novos tigres asiáticos, que são potências que vêm se desenvolvendo no mundo atual, especialmente esses aqui, os tigres asiáticos, a partir de 1960, e os novos tigres asiáticos a partir de 1990, certo? Vão começar a se desenvolver muito, vão começar a ser países que vão se desenvolver no território sul e sudeste asiático. A gente poderia citar aí como exemplos dos tigres asiáticos a Coreia do Sul, que está lá no leste, mas a Singapura, que é um território dos tigres asiáticos que se destaca nesse sentido, aí não é um país subdesenvolvido ao extremo. E a gente poderia usar como exemplo de novo tigre asiático a Indonésia, a Tailândia, que são países que se destacam aí nesse contexto mais atual, certo? De desenvolvimento, de utilização de riquezas, fruto muitas vezes de investimento de outros países, de capital estrangeiro, por exemplo, do Japão. O Japão investiu nos tigres asiáticos, os tigres asiáticos investiram nos novos tigres. Tigres asiáticos, Coreia do Sul, Singapura, são exemplos, Hong Kong e Taiwan. Certo? Os novos tigres asiáticos, Indonésia, Malásia, Filipinas, Vietnã e Tailândia, são os novos tigres asiáticos. Singapura é um país de destaque, certo? Outro país de destaque é a Coreia, só que a Coreia ele é um país do leste asiático, ele não pertence nem ao sul nem ao sudeste. O Japão é um país que se destaca dentro do contexto da Ásia, ele é um país desenvolvido também, só que ele fica no leste. A Índia vem se desenvolvendo aí, principalmente no setor terciário, e a China, principalmente com um programa que foi criado pelo governo chinês lá em 1978, que é chamado de 4 modernizações. Modernizou a agricultura, modernizou áreas da urbanização da cidade, modernizou ciência e tecnologia, certo? Criou um programa de defesa da soberania do país, defesa territorial. Esse programa ia chamar de 4 modernizações. Bom, de modo geral, tá, pessoal? Países que se destacam bastante, Japão como país desenvolvido, certo? Índia e China que vem se desenvolvendo ainda, embora existam grandes desigualdades sociais nesses dois países. E a Coreia do Sul, como país que pertence aos tigres asiáticos, só que faz parte do leste. Singapura, que foi um país que eu mostrei ali que se destaca. Certo? Tirando esses países, nós temos sérios problemas aí também, todos aqueles que o professor já falou, aí de
que afetam os países de um modo geral, e nós temos aí países com grandes problemas de subdesenvolvimento e pobreza, são marcas aí do Sudeste Asiático também, Sul e Sudeste. Claro que o professor não vai ficar repetindo todos os problemas aqui de novo, mas aí Paquistão, Índia, Bangladesh e Mianmar são exemplos de países, Laos, Camboja, são exemplos de países bastante subdesenvolvidos. Beleza, pessoal? Concluímos aí a explicação, certo? Consulta lá o livro, procura anotação lá no livro. Qualquer dúvida, entre em contato com o professor. Como o professor já viu, esse vídeo aí ficou um pouquinho mais longo, 30 minutos. Já tinha sido previsto isso mais ou menos, né? Mas assim, ó, qualquer dúvida, tu sabe que tu pode entrar em contato a qualquer momento com o professor, só não no final de semana e na madrugada, né? O professor já disse isso. E vai dar tudo certo no final. Vamos sair junto dessa. Toma aí de novo um abração virtual. Quando a gente voltar, a gente vai dar um abraço coletivo. Tamo junto, até logo. Fui!